Aleluias. Abre a sua Bíblia. No livro de Isaías. Aleluias. Glórias a Jesus. Isaías, no capítulo 53. A gente vai ler alguns versículos. Essa aqui é a palavra introdutória, para você entender o que o Espírito Santo vai falar ao teu coração nessa noite. Fala para quem está do seu lado. Hoje tem bênção de Deus para você. Aleluia. Todos encontraram? Isaías 53, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A igreja sabe quem está sendo citado aqui? Quem está sendo citado aqui nesse capítulo, irmãos? Jesus de Nazaré. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso companheiro. Aquele que não mediu esforços por nós. Lembra aí quem está do seu lado? Jesus não mede esforços por nós. E agora a gente vai para o texto de base, que está no livro de 2 Reis. E quem estava lá na sede ontem vai achar engraçado. Vai achar engraçado porque enquanto o pastor ministrava, Deus foi me dando algo. Amém? E algo para hoje. Aí eu falei com ele ali na porta agora: pastor, vou ministrar no mesmo capítulo que você pregou ontem. Mas não vai por pouco, o Espírito Santo vai desenrolar. Amém? Quem conhece a palavra de Deus, quem é leitor da palavra de Deus, conhece o texto. Mas para você que não conhece, vai ouvir capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia passou Elias por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale a teu respeito, a teu favor? A
ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Aqui ela está querendo dizer: eu não preciso de nada. E para quem conhece a história, sabe que mais à frente Eliseu continuou insistindo porque ele queria ser grato. Irmãos, essa palavra constrangeu aqui no versículo 9, versículo 8. Versículo 8, constrangeu, quer dizer, insistiu, foi perseverante. De início, Eliseu ele não queria aceitar aquela proposta. De início, ele ficou envergonhado de ter que aceitar um lanche daquela mulher. Mas aquela mulher ela estava sendo usada por Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. E que seja você essa pessoa. Aqui, o que o Espírito Santo trouxe para mim? Essa mulher, ela abriu mão do seu tempo, ela se dedicou a toda vez que o profeta passava por ali, preparar um lanche para o profeta. E ela foi além. Ela falou: esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui em cima, meu amado? Ela conversou com o marido, pediu a autorização do marido e fizeram um quartinho para o profeta. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente só vai conquistar quando a gente abre mão em favor do nosso próximo. E é isso que o Espírito Santo quer ensinar para a gente nessa noite. Se a gente não abre mão, como é que Deus vai abrir a mão para nós? Como é que Deus vai trabalhar em nosso favor? E eu estou falando com você de um Deus que Ele trabalha em todo o tempo a nosso favor. O que a gente acabou de ler lá em Isaías? Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi humilhado, ele subiu ao madeiro por mim e por você. Não foi pouca coisa, não. Ele era inocente. E a palavra diz aqui naquele texto: ele foi como um cordeiro mudo ao matador. Foi como um cordeiro à mão dos seus tosquiadores, à mão dos seus algozes. E eu quero dizer para você que tem dificuldade, às vezes, em ceder. Às vezes esse próximo está dentro da nossa casa. É o marido, é o filho, é o irmão, é a esposa, é a tia, é um tio, é um primo, é um parente, é um agregado, que hoje não falta é agregado, né? E nós temos dificuldade, às vezes, de abrir mão do nosso tempo, abrir mão da nossa vontade, mas aquela mulher, ela soube conquistar o coração de Deus. Ela não conquistou o coração do profeta, ela conquistou o coração de Deus. Porque Deus é que colocou aquele incômodo no coração do profeta em retribuir aquele favor. Porque ele não ficou só num lanche só. Toda vez que ele passava, diz a palavra, diz o texto, que ele parava ali para se alimentar. E quando ela construiu o quarto, ele parou ali para descansar. Então lembra para quem está do seu lado, o profeta também se cansa. Nós não somos incansáveis, amém? Aqui mostra também a fragilidade humana, a nossa dependência de Deus. E aquela mulher, irmãos, ela tinha uma vida regalada, ela era rica, como o pastor ministrou ontem na igreja, ontem, na sede. Ela não precisava de nada, e ela disse para o profeta: não tenho nada que você precisa me pedir ao rei, ao comandante. Eu não preciso de nada. Eu sou abastada, eu tenho um bom casamento. Só que Eliseu persistiu. E ele, junto com Geazi, viu para ele que aquela mulher não tinha filhos. E ali ele se colocou na posição de profeta. Profetizou o filho para aquela mulher. E aquela mulher, ela já estava tão desiludida nessa área,
que quando o profeta fala acerca do filho, ela fala, por favor, não fala isso. Não me iluda, em alguns textos, em algumas traduções diz, não me iluda acerca deste negócio. Ela já sofria há muito tempo. No coração dela havia o desejo de ser mãe. E Deus fala com você, tem um desejo no teu coração que ainda não se realizou. E Ele está contemplando isso. Tem algo que você sonhou há muito tempo, mas ainda não se realizou. Você já ouviu várias profecias acerca disso. Deus já pode ter levantado vários vasos para falar com você e você já ouviu, é confirmação. Deus está confirmando. Enfim, aquela mulher engravida, tem um filho, o filho morre. Eliseu é buscado por ela novamente para que o filho dela venha ressuscitar. Você conhece a história. Só que lá no capítulo 8, aleluias, vai comigo lá no capítulo 8 de 2 Reis, a partir do versículo 1. Aleluias, glórias ao teu nome, Jesus, glórias ao teu Espírito, Jesus. Aleluia. Capítulo 8 de 2 Reis diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho que ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora aonde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. E ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. E interrogou o rei a mulher: é ela? E ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: vá, faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aqui, irmãos, a gente aprende a obediência à palavra de Deus, a obediência ao que Deus revela para nós. Eliseu se lembrou daquela mulher que tanto tinha ajudado. Deus havia dado uma revelação para ele: olha, por 7 anos eu vou enviar a fome para Samaria. Então vai até a sunamita, aquela que te ajudou, aquela que te alimentou, aquela que preparou um quartinho para você, aquela que te hospedou com amor. Vai até ela e avisa que é tempo dela se retirar daqui. É tempo dela ir para um outro lugar, porque eu vou enviar a fome. Irmãos, ela não pensou. Ela pegou as coisas dela, arrumou e foi embora. Com o seu grande milagre, seu milagre dobrado, porque ela não podia ter o filho e depois o filho novo ressuscitou. Foi ressuscitado. Milagre dobrado. E depois de 7 anos aquela mulher volta. E na Jesuscidência, o rei está conversando com Geazi, perguntando a Geazi, falando: conta para mim as histórias do profeta Eliseu, Geazi. Irmãos, não existe sorte
Não existe coincidência, existe propósito de Deus. Para aqueles que amam conforme a palavra de Deus quer. Não adianta. Se vai haver fome, Deus te faz ir para uma outra terra, para que você não passe fome. Deus, Ele guarda. Deus, Ele guarda aquela pessoa, aquele indivíduo que ele tem o coração quebrantado para a obra dele. E era assim a vida daquela mulher. Foi por isso que Ele realizou tantos milagres na vida dela. Né? Deu um filho que ela não podia ter, ressuscitou o filho que morreu, cuidou dela num momento extremo, onde havia pobreza, fome. Quando ela voltou, irmãos, qual foi a primeira coisa que Eliseu perguntou para ela? Você precisa de alguma coisa perante o rei? Não é a primeira coisa que Eliseu pergunta para ela quando ele está hospedado lá? Você precisa de alguma coisa perante o comandante? E ela fala, não, eu habito no meio do meu povo. Irmãos, a roda gigante ela gira. Naquela época ela não precisava, mas agora ela estava precisando do rei. Agora ela precisava de alguém que mandasse na cidade. E Deus não se esqueceu dela. Mesmo nessa situação, fez com que Jesus estivesse no lugar certo na hora certa, fazendo a coisa certa. Porque também não adianta você estar no lugar errado, certo, na hora certa, fazendo a coisa errada. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Geazi estava contando a história de Eliseu e estava contando exatamente a história daquela mulher. Olha, houve uma mulher que não podia gerar e Eliseu profetizou para ela, ela teve um filho, depois de um tempo aquele filho morreu. E ela foi até Eliseu requerer a vida do filho dela. E Eliseu foi lá, orou sobre o menino, deitou sobre o menino e o menino ressuscitou. Fala para quem está do seu lado, Deus. Ele não cansa de agir em teu favor. E Ele age de uma maneira perfeita e completa. Deus, Ele não faz nada pela metade, igreja. Aquela mulher estava voltando e ela precisava da casa dela de volta. E o rei falou, é verdade? Esse é o menino que foi ressuscitado? Ela, é verdade. Esse aqui é o meu milagre dobrado. Aí ele se você tem um milagre dobrado, agora eu vou te restituir a sua casa, a sua fazenda e tudo aquilo que você deveria receber enquanto você estava fora. Merece um glória, né, igreja? Imagina, um Deus que cuida de tudo nos mínimos detalhes. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Esse é o Deus que cuida de nós. Pode alguém dizer assim, mas pastor, você não sabe há quanto tempo eu estou nessa luta. Pode ser 38 anos, pode ser 12 anos, pode ser 18 anos. Eu não sei qual é o tempo. Ela ficou fora por 7 anos. E quando ela voltou, tudo que era dela foi restituído. Deus tem restituição para você nessa noite. Você perdeu algo? Foi tirado algo da sua vida? O Senhor está te restituindo nessa noite. Ele não está restituindo só o que foi tirado. Ele está te restituindo da maneira justa, até com que você poderia ganhar. Porque foi o que aconteceu na vida dela. Mas aí, irmãos, nós acompanhamos a trajetória da vida dela. Não foi de qualquer maneira. Aquela mulher, ela conquistou algo com Deus. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. Como fazer para obter essa fidelidade de Deus para comigo? A gente quer muito que Deus seja fiel com a gente. Mas o que eu tenho feito? Como eu tenho me comportado? Aquela mulher, ela foi para a cozinha preparar a comida para o profeta. Deus, Ele fala aqui, irmãos, de uma maneira abrangente. O que é necessário você abrir mão para que amanhã você venha
hoje, para que amanhã Ele possa fazer o melhor na tua vida. O que está faltando para você alcançar intimidade com Deus? O que está faltando para você ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Qual é a área? Qual é a área que está te impedindo de alcançar as revelações do Senhor? Ela conquistou discernimento. Foi o primeiro dom que ela conquistou após ter alimentado o profeta. Eu vejo que ele é o santo homem de Deus. Mas ela perseverou, hein? Ela constrangia. Vem aqui, vem na minha casa, vem tomar um café comigo. Senta comigo um pouquinho aqui. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu tenho que fazer isso. Sabe aquele momento que você tem que fazer algo? Que você tem que agir? É isso que Deus quer despertar em você. Porque às vezes a gente tem vontade, mas não vai fazer. Aí eu senti vontade de abraçar aquela irmã e falar para ela: Jesus te ama. Mas não fez. Aí eu senti vontade de ir até aquele irmão e falar assim: irmão, Deus é contigo. Mas não fez. Como é que Deus vai acrescentar as revelações na tua vida? Se um pouquinho que Ele te confia, você não consegue fazer. E ali dar um abraço, e ali falar algo. Deus quer te despertar nessa noite. Era um café com bolacha. Vamos colocar assim. Como lá em casa a gente mudou de dieta, era um café com tapioca. Era um café com tapioca que aquela mulher oferecia para eles. E dali Deus despertou aquele homem. Ele anda para lá e para cá. Faz um quartinho para ele, para quando ele vier aqui se alimentar também poder descansar. Passou até falando onde ela poderia ter feito uma casa enorme, um palácio para ele, porque ela era rica. Mas ela fez só um quartinho. Mas foi o que Deus colocou no coração dela. E dentro das necessidades do profeta, era uma mesinha, uma cadeira, um candeeiro, para ele poder ler a palavra, para ele meditar, e a cama, para ele descansar. E é assim na nossa vida. Você que admira os dons de profecia, os dons de revelação, vou te contar um segredo: eles começam assim. Vai lá e fala para a pastora que Jesus ama. Só um segredinho. Começa, irmão, nas pequenas coisas. É nos pequenos passos. Depois você vai dando passos maiores. Amanhã Deus vai estar te levantando em profecia e vai estar te dando oculto e profundo daquele coração. Amém, igreja? Amém. Ou aqui ninguém quer ser profeta? Eu creio que Deus vai levantar muitos profetas aqui. Irmãos, Deus revelou para Eliseu: Eliseu vai ter 7 anos de fome aqui neste lugar. Vai até aquela mulher e avisa para ela. Ela poderia não querer acreditar, né, irmãos? Ela poderia falar assim: não, o Deus que ressuscitou o meu filho é Deus para me sustentar aqui, mesmo no tempo da escassez. Ela poderia falar isso? Não, mas ela foi sábia. Ela ouviu o profeta. Ela atentou a voz de Deus. Então, fique atento à voz de Deus. Fique atento ao que o Senhor fala, o que o Espírito Santo de Deus fala com você. Olha, aquele programa na televisão é impróprio para você. Não veja. O Espírito Santo está falando com você. Olha, aquela amizade lá no Zap, no Facebook, nos veículos de socialização, não é devido para você ter. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Olha, aquele namoro que está mais pegado, mão aqui, mão ali, é impróprio para você. Não é coisa de santo.
não é coisa de santo. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Olha, ficar falando da vida da irmã do outro é impróprio para você. Não convém para você estar falando mal de ninguém. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Amém, igreja? Amém. É muito forte. É uma palavra dura. Eu gostei de ver o povo glorificando quando falou que Deus ia restituir, que Deus ia dar. É bom a gente ouvir esse tipo de coisa. Mas tudo tem um caminho. Para você alcançar os benefícios com Deus, tem toda uma trajetória. Irmãos, porque Deus é aquele que a gente leu lá em Isaías. É aquele que foi moído, é aquele que foi oprimido. É aquele que foi chicoteado, que trocou a coroa de glória pela coroa de espinhos, por mim e por você. E você não pode deixar esse pecado por amor a Ele? Você não pode lutar mais um pouquinho para poder herdar o céu? Para poder herdar as coisas boas aqui dessa terra também? Tudo tem um caminho. Tem pessoas, e o Espírito Santo fala comigo, que, porque eu vou bem, nada me acontece. Eu continuo tendo esse caso extraconjugal. Não me acontece nada, o pastor não sabe, a pastora não sabe. Ainda não foi, nos meus bens não foi tocado nada, e a pessoa ela vai se iludindo naquela situação. Ela vai se deixando levar pela mentira que o diabo produz na mente dela. Fingindo que está tudo bem. Fingindo que não vai acontecer nada. Você pode viver até uma vida regalada aqui. Mas o caminho depois é o inferno. O destino dessa vida ilegal é o inferno. Por mais que você possa ter desfrutado dos benefícios aqui. Porque bênção material, riqueza, não tem nada a ver com vida com Deus. Sucesso não tem nada a ver com vida com Deus. Uma pessoa que tem sucesso, ela trabalhou, ela foi à luta, ela acreditou no objetivo dela e conquistou aquilo. Conquistou ser bem-sucedida aqui nessa terra. Mas o final é morte. Morte no inferno, ainda por cima. Eternidade lá. Foi cabelo. Como diz um pastor. O único que é chifrudo sem ter mulher. É? O único que tem chifre sem ter mulher. É ele. Beuzebu. Então, irmãos, nós temos que buscar ter uma vida com Deus. Não deixe o diabo te enganar, não. Está tudo bem, está tudo tranquilo. A minha empresa vai bem, minha casa está bem, mas eu minto, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu dou o meu jeitinho, é o famoso 71, né? O famoso jeitinho. O carioca tem esse negócio. Dá um jeitinho para tudo. Mas está espalhado pelo mundo todo. Está só nos cariocas. Deus, Ele não quer que você fique dando jeitinhos. Aquela mulher, quando o filho dela morreu, ela foi até o profeta. Tem um caminho para você buscar ajuda. Tem um lugar para você buscar ajuda. Quando ela voltou, ela foi até o rei. Deus, Ele não te deixa desamparado. Deus, Ele não te deixa sozinho. Aonde você buscar socorro, Ele vai levantar alguém para te ajudar. Ela foi nos lugares certos. Foi buscar ajuda com as pessoas certas. Ela foi do profeta. Aqui você tem pastores para te ajudar. Tem a missionária Santa, o presbítero Marcel, a Salminho.
presbítero Selmin. Tem pessoas aqui levantadas por Deus para te ajudar. Não queira fazer sozinha porque você não consegue fazer. Porque lá na frente o estrago pode ser muito maior. Porque como o pastor pregou ontem, a morte ela dá sinais. O menino antes de morrer ele gritou: ai, ai, minha cabeça. Ele botou a mão na cabeça. Só que ele estava com o pai. E o pai não sabia o que fazer. Manda esse menino para a mãe, porque ele está passando mal. Ele deve estar com insolação, pegou sol. Pegou muito sol na cabeça. Manda ele para a mãe. O que você não sabe fazer, tenta resolver. Se vem até você uma pessoa precisando de ajuda e você não tem como ajudar aquela pessoa, envie ela para uma pessoa que possa ajudá-la. Mas não tenta dar conselho que amanhã vai ser pior para aquela pessoa. A igreja está entendendo? Amém? A mãe recebeu um filho com dor, mas ela fez só o que ela podia saber fazer. Botou no colo, ficou acariciando a cabeça dele e morreu. Não tinha como ela fazer mais nada. Naquela época não tinha especialistas em cabeça, examinar a cabeça daquele menino. Sabe-se logo que aquele menino teve uma meningite, um derrame, só Deus sabe o que ele teve. Mas quando ele morreu, mesmo ele morto, ela não desistiu dele. Botou ele lá no quarto do profeta e falou: eu vou lá. Eu vou lá no profeta, porque eu não pedi esse menino. Ele profetizou esse menino para mim. Então você tem um Deus, amém? Um Deus que sabe tudo a teu respeito. Sabe tudo ao teu respeito. Nada é oculto para Ele. E nada é difícil para Ele. E ela foi, pediu socorro. Não tenha vergonha de pedir socorro. Porque, irmãos, a morte espiritual, principalmente, ela vem devagarzinho. Ah, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Ah, hoje eu não estou com vontade de louvar. Ah, não quero ouvir. Eu quero ver outra coisa. Ah, não estou com vontade de ir na igreja. Devagar. Ai, ai, minha cabeça. Ah, tudo que prega ali é muita cobrança. Se Deus não te ensinar o caminho, irmão, se você não aprender o caminho, como é que você vai conquistar? Você pode conquistar da maneira do mundo, mas eu já te falei qual é o final. A palavra de Deus fala que esse é o final. Ah, mas é tão pesado. Por que eu não posso ter uma pessoa, morar junto com ela? Onde, como é que é? Juntado com fé, casado é? Não. Não existe isso de juntado com fé, casado é. Para estar junto, morando debaixo do mesmo teto, tem que estar casado. É ordenança de Deus. Tem que ir lá assinar o papelzinho. Nosso evangelista esses dias foi lá, assinou o papelzinho. O evangelista John lá da sede. Casou. Casado. Só que ele não está morando em casa, ele não está pronto em casamento na igreja só em junho. Junho ou julho? Em julho. E ele está esperando por paciência do Senhor. Mas diante dos homens ele já está casado. Aí ele vai todo final de culto levar a mãe do carro. A mãe não, a esposa. Ele fez igualzinho o pastor Leandro fazia comigo. Igreja era cômico. Nós chegávamos no culto e ficávamos ali namorando, né? Depois de casado. A gente não tinha casa para morar junto. Porque a gente ia vir morar em Cachoeira. Minha mãe chegava na porta, ó. Ah, tá na hora já. Você ir embora ali, ó. Por ali era dura. Falei, gente, minha mãe nunca foi assim com namorado nenhum meu. Mas é o cuidado de Deus. Preste atenção, irmãos. Eu não falando porque ela é uma pessoa que ainda
pegava no meu pé de uma maneira que eu falava assim, só pode ser Deus. Ela vigiava mesmo, ó, tá muito tarde. Ela não ia ir embora. Aí ele levantava, como assim, é minha esposa? Como assim eu tenho que ir embora? Pois é. Mas para você entender que Deus cuida de você. Ele cuida. Você pode estar olhando para a tua situação e estar falando assim, Deus não está cuidando de mim, mas Ele está cuidando de você. Poderia estar muito pior. Você poderia estar morta. Eu costumo falar, enquanto a vida, há esperança. E mesmo depois da morte, Deus diz que tem esperança. Mas se você está respirando, Deus pode agir através de você. Deus pode agir na tua vida. Seja uma pessoa com o coração aberto, como essa mulher foi. Para que você alcance também, da parte de Deus, a benevolência do Senhor. Aquela mulher, ela conquistou Deus de uma maneira especial, irmão. Você não está entendendo? Ela conquistou o coração de Deus de uma forma muito especial. Porque ela cuidou do profeta dele. Deus usou ela e ela se deixou ser usada por Deus. Eu quero falar com você, deixe-se ser usado por Deus. De que forma, de que maneira? Não sei, o Espírito Santo vai falar com você. Tem gente que pensa que ser usado por Deus é só pegar no microfone para falar. Não. Eu sei consertar alguma coisa. Eu sei pintar. Estou vendo que está precisando de uma pintura. Eu vou falar com o pastor que eu vou pintar? Não, eu posso ir lá e pintar. Você está ouvindo a voz de Deus. Aquela mulher, ela não entende. Eu tenho certeza que ela não meteu a mão na massa para fazer o quartinho. Diz que o pedreiro foi contratado para fazer o quartinho. Eu não sei fazer, mas eu conheço alguém que faz. Eu posso arrumar o recurso. Esses dias eu fui presenteada, né? A irmã, até aqui, a Daniele, ela está aí ajudando com a questão da rifa, com a questão, arrumou as balinhas para me vender as balinhas no final do culto. Irmãos, é só você ser atento. Ela sabia que aquele homem precisava se alimentar. E depois ela entendeu que ele também precisava de um lugar para descansar. E é assim que Deus começa a fazer obra na nossa vida. Quando a gente deixa de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o nosso próximo. Amém? Quero falar para você, se você continuar afundada no teu problema, olhando só para o teu problema, Deus não vai fazer nada com você. Porque você está querendo resolver com as tuas mãos. Agora, a partir do momento que você se disponibilizar para outro, querer ajudar outro, eu tinha muitos motivos, irmãos, como a irmã orou aqui. Não preciso nem falar, mas eu tinha muitos motivos para não estar aqui hoje. Mas eu estou aqui porque eu amo o nome de Deus. E porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu não falo nem aqui, no nome de Simonato. Eu falo aqui em Cachoeiro, Chapinho. Né, pastor? Se a gente fosse olhar porque a gente passou, a gente não faria isso aqui. Mas é porque a gente está olhando para Jesus. E porque a gente está vendo que Deus tem almas ainda para serem resgatadas. E o que eu aprendi de Deus que eu estou tentando passar para você nessa noite. Amém? Porque antes de eu ter oportunidade, eu já falei aqui, já falei várias vezes, toda vez que tem oportunidade, falo. A minha oportunidade na igreja era lavando o banheiro da igreja, era limpando a igreja. Essa era a minha oportunidade. Quando eu me converti, eu vi a necessidade. Esse banheiro vive sujo. Uma vez eu me peguei reclamando ali dentro. Esse banheiro vive sujo, cheio de papel. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. O povo crente é um povo meio desorganizado, né? Joga o papel dentro do vaso, joga o papel do congelado, suja tudo, misericórdia. Vamos repreender isso em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que ninguém faz isso em casa. Mas se a gente for olhar banheiro de igreja, é igual banheiro de botequim.
vai lá, pega o balde, pega o pano, pega o desinfetante e limpa. Para de reclamar, pega a sacola, recolhe o lixo e bota uma sacola nova lá. O Espírito Santo fez isso comigo. Amém? Não sei como é que ele vai começar na tua vida a falar com você. O pastor falou, não, pastor, pega o cinto lá no lixo. Irmãos. Em vez de a gente murmurar acerca daquilo, vamos ver como é que a gente pode ser útil para melhorar aquela situação. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Porque o Senhor tem algo para te restituir. O Senhor tem algo a fazer, Ele vai continuar fazendo. Deus, Ele não deixa de operar milagres. Poxa, Deus deu um filho para ela. Deus ressuscitou um filho dela. Deus cuidou dela quando a terra estava em fome. E Deus ainda vai restituir tudo o que ela deixou para trás. Deus não se cansa de fazer milagre por nós. Entende isso? Deus nunca vai cansar de fazer milagre, de agir em teu favor, em meu favor. Se isso for para a glória dele, então, irmãos, aí Ele faz com fartura. É a gente aprender, Senhor, não faz por mim, para mim, faz para a tua glória. Faz para que o teu nome venha ser glorificado na minha vida. Para que eu possa ser um instrumento aqui nessa terra. Para que eu seja, uma flecha que atinja o coração do aflito e do necessitado. Daquele que precisa ouvir falar do teu nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.